Oi, minimalistas! Como ler mais para o vestibular? Você ajuda o seu filho? Estou aqui com o livro As Mentiras que os Homens Contam, de Luiz Fernando Veríssimo. Esse é o primeiro livro da UERJ Vestibular 2024-2025. Primeiro, você tem que dar exemplo, não adianta cobrar. Você tem que fazer parte dessa história. E eu li esse livro todinho. E li bem rápido, porque ele simplesmente é incrível, eu super indico. E já está na fila As Mentiras que as Mulheres Contam. Separei aqui alguns textos para ler para vocês. E para você que não me conhece, eu sou Adriana Pereira, mais conhecida como Drica, aqui do canal Cantinho da Drica. Para você que sempre está aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. E para você que chegou aqui pela primeira vez, vamos bater um papo sobre minimalismo? Vem comigo! E o que se trata esse livro e tem a ver com o minimalismo? O minimalismo valoriza pessoas. Eu estou incentivando você a ajudar a pessoa principal, focar na pessoa principal da sua vida. O seu filho, a sua filha. E o adolescente, ele é sempre a mesma coisa. Ele sempre deixa para o último momento para ler o livro, para fazer suas tarefas. Só muda de endereço. E a finalidade aqui do vídeo não é estudar o livro, e sim te dar dicas para que você leia mais. As Mentiras que os Homens Contam é escrito de uma forma engraçada, como piadas, sarcasmos, e você começa a pensar em pessoas até que você conhece e se colocar até em determinadas situações. São 41 crônicas, são narrativas curtas e escritas em diferentes ambientes. Agora eu quero começar as dicas para você ler mais. Primeiramente, esse livro nem parece que foi manuseado pelo meu filho. Na verdade, esses 4 contos, quem marcou fui eu. Nessa mesma pegada, tem aqui no canal Todo Mundo Mente, de Seth Stevens. Esse livro também eu super indico. Você pode, depois deste vídeo, assistir a resenha. Nessa época, eu estava começando a ler. E se você observar, tem poucos post-its. Eu ainda não gostava de escrever nada no livro. Não dá nem para ver. Eu marcava de lápis. Agora, olha que diferença quando você vai estudar um livro. Esse livro tem resenha aqui no canal também. A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa. Agora, o que eu quero mostrar para você, a quantidade de post-it e de marcações que eu fiz. Olha por dentro como o livro foi marcado por post-it, por resumos, e é nesse foco que eu quero chegar, nessa pegada que eu quero fazer você ter a ideia de como estudar um livro. Quando eu vi um livro assim, sem nenhum tipo de marcação, eu parei e pensei, eu também já fui assim, e vim correndo fazer esse vídeo para você antes da próxima prova da UERJ. Eu vou ler o primeiro, anotar que são textos curtos. Cego. O homem disse o próprio nome e ficou me olhando atentamente, como alguém que tivesse atirado uma moeda num poço e esperasse o plim no fundo. Repeti o nome algumas vezes e finalmente me lembrei. Plim. Mas claro, comprei um livro seu não faz muito tempo. Ele sorriu, mas apenas com a boca. Perguntou se podia entrar. Pedi para ele esperar até que eu desengatasse as 7 trancas da porta. Você compreende? Expliquei. Com essa onda de assassinatos, ele compreendia. Estranhos assassinatos. Todas as vítimas eram intelectuais, ou pelo menos tinham lido livros em casa. 16 vítimas até então. Se eu soubesse
que seria a 17ª, eu não teria me apressado tanto com as correntes. Você leu meu livro? Ele perguntou. Li. Essa terrível necessidade de não magoar os outros, principalmente os autores novos. Não leu, disse ele. Li. Essa obscena compulsão de ser amado. Leu tudo? Tudo. Ele ainda me olhava desconfiado. Elaborei. Aliás, peguei e não larguei mais até o fim. Ele ficou em silêncio. Elaborei mais. Depois li de novo. Ele nada. Exclamei. Uma beleza. Onde é que ele está? Meu Deus, ele queria a prova. Fiz um gesto vago na direção da estante. Felizmente, nunca botei um livro fora na minha vida. Perdão, mas a minha hóspede de 4 patas levou o telefone. Continuando, ainda tinha o meu livro do bebê, com a impressão do pé recém-nascido, pobre de mim. Venero livros, tenho pilhas e pilhas de livros, gosto do cheiro de livros novos e antigos, passo dias dentro de livrarias, gosto de manusear livros, de sentir a textura do papel com os dedos, de sentir seu volume na mão, mas ocupo tanto os livros que quase não me sobra tempo para a leitura. Ele encontrou seu livro. Nós dois suspiramos, aliviados. Como é fácil fazer a alegria dos outros, pensei. Com uma pequena mentira, eu talvez tivesse dado o empurrão definitivo numa vocação literária que, de outra forma, se frustraria. Num transbordamento de caridade, declarei: que livro, puxa! Mas ele não me ouviu. Apertava a oliva entre as mãos. Disse: o último, finalmente. O quê? Ele começou a avançar na minha direção. Contou que a tiragem do livro tinha sido pequena, 500 exemplares. Sua mãe comprara 30 e morrera antes de distribuir para os parentes. Ele tinha ficado com 453. 16 cópias tinham acabado num sebo, que através dos anos ele vendera todos. Ele seguira a pista de 16 dos 17 comprados e o estrangulara. Faltava o 17º. Por quê? Gritei e acrescentei anacronicamente: homem de Deus! Horrível. Ele não podia suportar a ideia de descobrir. Eu não notei. Protestei. Não adiantou. Ninguém que tivesse lido o livro podia continuar vivo. Ele queria deixar o mundo tão inédito quanto nascera. Mas essas coisas não têm comecei a dizer. Mas ele me pegou e estrangulou. Bem, feito. Para eu aprender a não ser bem educado. Meu consolo é que depois ele descobriria que as páginas do livro não tinham sido abertas e o remorso envenenaria suas noites. Enfim, é o que dá frequentar sebos. E já quero aproveitar para chamar a sua atenção para ter cuidado com as mentirinhas. Elas podem causar danos permanentes. A minha primeira dica é o marca-texto. Esse marca-texto que eu uso, ele é em gel. Então, quando você coloca aqui e faz a sua marcação no livro, ele não ultrapassa para o outro lado. Deixa eu tirar aqui o post-it para você ver.
Ele não ultrapassou para o outro lado. E com a marcação da caneta, fica muito mais fácil para você encontrar as partes importantes do livro. A segunda dica são os post-it, que você vai marcar aquelas partes principais. Estou usando esse daqui porque está bem marcadinho para você ver. E terceiro é você fazer um resumo. Você pode fazer um resumo na própria página do livro, como você está vendo aqui, vários resumos na própria página do livro, como você pode pegar um caderno à parte e também fazer um resumo. E por que isso? Fica muito mais fácil para você entender aquilo que você leu, para você gravar. Eu invadi aqui o quarto do Gabriel, que inclusive o computador está sem internet, mas estou gravando aqui porque é o lugar mais silencioso. E aproveitando essa deixa, é um fato principal e importante para você. Encontrar um lugar que seja silencioso para você fazer a sua leitura. Porque assim você não perde o foco e as outras pessoas ou barulhos, situações não fazem com que você perca a sua atenção. Um outro conto para você. Os moralistas. Você pensou bem no que vai fazer, Paulo? Pensei, já estou decidido. Agora eu não volto atrás. Olhe lá, hein, rapaz. Paulo está ao mesmo tempo comovido e surpreso com os 3 amigos. Assim que souberam do seu divórcio iminente, correram para visitá-lo no hotel. A solidariedade lhe faz bem, mas não entende aquela insistência deles em dissuadi-lo. Afinal, todos sabiam que ele não se acertava com a mulher. Pense um pouco mais, Paulo. Reflita essas decisões súbitas. Mas que súbitas? Estamos praticamente separados há 1 ano. Dê outra chance ao seu casamento, Paulo. A Margarida é uma ótima mulher. Espera um pouquinho. Você mesmo deixou de frequentar nossa casa por causa da Margarida? Depois que ela chamou vocês de bêbados, expulsou todo mundo. E fez muito bem. Nós estávamos bêbados e tínhamos que ser expulsos. Outra coisa, Paulo, o divórcio, sei lá. Eu não entendo mais nada. Você sempre defendeu o divórcio? Mas quando acontece com um amigo... Olha, Paulo, eu não sou moralista, mas acho que a família é uma coisa importantíssima. Acho que família merece qualquer sacrifício. Pense nas crianças, Paulo, no trauma. Mas nós não temos filhos. Nos filhos dos outros, então. Não mau exemplo. Mas isso é um absurdo. Vocês estão falando como se fosse o fim do mundo. Hoje o divórcio é uma coisa comum. Não vai mudar nada. Como não muda nada? Muda tudo. Você não sabe o que está dizendo, Paulo. Muda tudo. Muda o quê? Bom, para começar, você não vai poder mais frequentar as nossas casas. As mulheres não vão tolerar. Você se transformar num pária social, Paulo. O quê? Fora de brincadeira. Um reprobo. Puxa, eu nunca pensei que vocês... Pense bem, Paulo. Dê tempo ao tempo. Deixe para decidir depois, passado o verão. Reflita, Paulo. É uma decisão seríssima. Deixe para mais tarde. Está bem. Se vocês insistem. Na saída, os 3 amigos conversaram. Será que ele se convenceu? Acho que sim. Pelo menos vai adiar. E nos solteiros contra casados da praia? Este ano ainda teremos ele no gol. Também a ideia dele, largar o gol dos casados logo agora? Em cima da hora? Quando não dava mais para arranjar substituto? Os casados nunca terão um goleiro como ele.
Se insistirmos bastante, ele desiste definitivamente do divórcio. Vai aguentar a Margarida pelo resto da vida. Pelo time dos casados, qualquer sacrifício serve. Me diz uma coisa, como divorciado ele pode jogar no time dos solteiros? Podia. Impensável. Outra coisa, o que? Não é reprobo, é réprobo. Acento no E. Mas funcionou, não funcionou? E é esse tipo de leitura que você encontra nesse livro. Por isso que te falo, não tem como não ler. É um livro incrível. E eu quero te falar que essas marcaçõezinhas aqui é porque eu sou uma leitora visual. Eu gosto de ver, marcar aquilo que eu estou lendo. E por falar em um local silencioso, eu quero te falar também da postura. Eu leio muito, então eu já tenho o costume de ir para o quarto e ler na cama. Mas para você que quer ler mais, o ideal é que você se sente à mesa e tenha essa postura de leitura, principalmente se você está estudando para uma prova. A próxima dica, esse livro ele tem 166 páginas. Você criar metas, por exemplo, ler 11 páginas por dia. Em 15 dias você já terminou de ler esse livro. Aqui no canal tem vídeos falando sobre criar hábitos. E se você colocar hábitos todos os dias na sua vida, no final de 21 dias você terá mudado a sua vida e se tornará um grande leitor. Então vamos ao resumo. Caneta marcadora de texto, post-it, resumo no próprio livro ou a parte em um caderno, postura para leitura, ler em um local com silêncio que não tire o foco da sua leitura. Meta, pegue o livro, divida na quantidade de páginas de acordo com o tempo que você tem para a leitura e coloque aquele objetivo de ler as páginas por dia. Ah, mais uma dica que eu já estava pulando: ler em voz alta. Para algumas pessoas é muito interessante ler as páginas em voz alta e dessa forma conseguem gravar mais o que estão lendo. Então, se você é essa pessoa, não se preocupe, tranque a porta do seu quarto e leia em voz alta. O importante é você adquirir conhecimento e aprender mais e ler mais para a prova do vestibular. E não só para a prova. Criar o hábito da leitura, que é fantástico, assim como eu tenho. Desenvolva esse hábito no seu dia a dia. E a palavra de hoje está em Provérbios 12:19. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Tudo a ver com o que estamos falando. Cuidado com as suas mentirinhas, apesar dos livros sempre mostrarem que todo mundo mente, tudo tem consequência boa e ruim. Então pense antes de praticar, porque não há nada escondido que não venha a ser revelado. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.